Olá, tudo bem? Eu espero que com você esteja tudo bem e seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Catequese da Crisma da Paróquia São José Operário. Meu nome é Rose Carla e estou aqui para começar a ler com vocês o capítulo de hoje. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar a você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e ative o sininho da notificação, que assim que a gente publica um vídeo novo, você vai ser notificado rapidamente. Então conto com vocês e vamos lá começar o nosso vídeo de hoje? Capítulo 4. Ensinar e viver a aliança em família. Vamos ao relato de Scott. Comecei a minha atividade como pastor na Virgínia, pregando um sermão dominical de cerca de 45 minutos e dirigindo 2 estudos bíblicos semanais. Foi isto que os anciãos da igreja me pediram. Comecei por falar sobre a Epístola aos Hebreus, porque nenhum outro livro no Novo Testamento dá tanto realce à aliança. A congregação ficou entusiasmada com a ideia da aliança como família de Deus. Quanto mais estudava, mais surpreendido ficava com o que ia encontrando, porque esta epístola era considerada pelos protestantes que eu conhecia e com os quais estava de acordo como a mais anticatólica do Novo Testamento. Expressões como um sacrifício feito de uma vez para sempre e outras parecidas que aparecem na Epístola aos Hebreus levam-nos a essa conclusão. Tinha sido educado na ideia de que, se algo é romano, no sentido de católico romano, deve ser errôneo. Mas realmente, começava a ver a importância da liturgia para a aliança, especialmente na Epístola aos Hebreus. A liturgia representava o modo como Deus formava a sua família pela aliança e como renovava essa aliança periodicamente. Estava desejoso de queria ver as pessoas entusiasmadas com o Antigo Testamento e a sua correlação com o Novo. O Antigo desembocando no Novo e a Igreja do Novo Testamento como a realização, mais do que o abandono do Antigo. No entanto, à medida que aprofundava no estudo, começou a insinuar-se na minha mente um pensamento inquietante. As ideias inovadoras que pensava ter descoberto, na realidade, já tinham sido antecipadas pelos primeiros padres da Igreja. Estas descobertas, que eu considerava inovadoras, senti-me abalado com essa experiência, uma vez e outra vez. Não andaria simplesmente a reinventar a roda? Comecei a sentir curiosidade. Quando expunha estas descobertas inéditas acerca da família da aliança de Deus e do culto dos seus filhos, os meus paroquianos enchiam-se de fervor. Os anciãos pediram-me, inclusive, que eu revisasse a liturgia. A nossa liturgia? Fiquei admirado. Os episcopalianos é que falam de liturgia. Os presbiterianos têm a ordem do culto. Mas os anciãos tinham me pedido que revisse a liturgia para acomodá-la mais ao modelo bíblico, e por isso comecei a estudar o assunto. Apresentei-lhes algumas questões. Por que é que a nossa igreja está tão centrada no pastor? Por que é que os nossos serviços de culto estão tão centrados no sermão? E por que é que os meus sermões não se orientam mais no sentido de preparar o povo de Deus para receber a comunhão? Já tinha feito ver aos meus paroquianos que o único momento em que Cristo utilizou a palavra aliança foi quando instituiu a Eucaristia, ou comunhão, como lhe chamávamos. Contudo, nós só recebíamos a comunhão 4 vezes por ano. Embora no princípio parecesse estranho a todos, propus ao Conselho de Anciãos a ideia da comunhão semanal. Um deles replicou-me: Scott, não acha que celebrar a comunhão todas as semanas pode convertê-la numa rotina? Ao fim e ao cabo, a familiaridade pode levar à indiferença.
Dick, chegamos à conclusão de que a comunhão significa a renovação da nossa aliança com Cristo, não foi? Exatamente. Pois então, deixe-me perguntar-lhe o seguinte: preferiria renovar a sua aliança matrimonial com a sua mulher só 4 vezes por ano? Ao fim e ao cabo, poderia converter-se em pura rotina, e a rotina levar à indiferença. Dick desatou a rir. Entendo o que quer dizer. A comunhão semanal foi aprovada por unanimidade. Começamos, inclusive, a referir-nos a ela como a Eucaristia, retomando o uso do vocábulo grego do Novo Testamento e da Igreja primitiva. Celebrar a comunhão todas as semanas converteu-se no ponto culminante do serviço de culto da nossa igreja. Isto alterou inclusive a nossa vida como congregação. Começamos a organizar um almoço informal depois do serviço para fomentar a amizade, comentar o sermão e partilhar as intenções de oração. Começamos ao mesmo tempo a celebrar e a viver a comunhão. Era entusiasmante. Isto deu-nos um verdadeiro sentido de culto e de comunidade. A seguir, guiei os meus paroquianos através do Evangelho de São João e, para minha grande surpresa, descobri que estava repleto de imagens sacramentais. Enquanto investigava, veio-me à cabeça uma conversa que tinha tido alguns anos antes do seminário com um amigo. Numa manhã, aproximou-se de mim e da minha mulher no corredor e disse-nos: tenho estudado a liturgia, é apaixonante. Recordo que lhe respondi: a única coisa que me parece mais aborrecida do que a liturgia são os sacramentos. Era essa a minha atitude no seminário, porque a liturgia e os sacramentos não eram coisas que estudássemos. Não fazia parte da nossa bagagem cultural. Não eram coisas que lêssemos nos textos ou para as quais estivéssemos despertos. Mas aprofundar no estudo da Epístola aos Hebreus e do Evangelho de São João fez-me ver que a liturgia e os sacramentos eram parte essencial da vida da família de Deus. A partir desse momento, o romance de espionagem foi se convertendo gradualmente numa história de terror. Repentinamente, para meu desconcerto e frustração, a Igreja Católica que eu combatia começava a apresentar as respostas corretas, uma após outra. Mas alguns casos e a coisa começou a tornar-se aterradora. Durante a semana, ensinava a Sagrada Escritura no colégio cristão privado. Falava aos meus alunos de tudo que se refere à aliança como família de Deus, e os alunos captavam tudo. Explicava-lhes as alianças que Deus tinha estabelecido com seu povo. Tracei uma cronologia para lhes mostrar como cada aliança instituída por Deus representava o modo como ele foi formando a sua família ao longo dos tempos. A aliança com Adão assumiu a forma de um matrimônio. A aliança com Noé tomou a forma de um lar. Com Abraão, tomou a forma de uma tribo. A aliança com Moisés transformou as 12 tribos numa família nacional. A aliança com Davi estabeleceu Israel como um reino familiar nacional. Em contrapartida, Cristo instituirá a nova aliança como a família mundial, ou católica, do grego católicos, de Deus, de modo a compreender todas as nações e todos os homens, tanto judeus como gentios. Os estudantes ficaram entusiasmados. Isso dava um novo sentido à Bíblia como um todo. Um aluno perguntou: que forma tem essa família mundial? Desenhei uma grande pirâmide no quadro e expliquei. Seria como uma grande família espalhada por todo o mundo, com diferentes figuras paternas em cada nível, encarregadas por Deus de administrar o seu amor e a sua lei aos seus filhos. Um dos estudantes católicos comentou em voz alta: essa pirâmide parece muito com a Igreja Católica, com o Papa no vértice. Ah, não, repliquei rapidamente.
que eu estou apresentando aqui é justamente um antídoto contra o catolicismo. Isso era o que eu pensava, ou pelo menos tentava pensar. Além disso, o Papa é um ditador, não um pai. Mas Papa significa pai. Não é verdade, apressei-me a corrigir. Significa sim, respondeu em coro um grupo de estudantes. Muito bem, os católicos tinham razão em mais um ponto. Podia admiti-lo, mas sentia-me muito assustado. Mal sabia o que estava para chegar. Durante o almoço, uma das alunas mais adiantadas aproximou-se de mim. Em nome de um pequeno grupo que estava no canto atrás de mim, anunciou: fizemos uma votação e o resultado é unânime. Pensamos que o professor vai se tornar católico. Desatei a rir, bastante nervoso. Que absurdo! Exclamei, enquanto um arrepio me passava pelas costas. Esboçou um sorriso cheio de cumplicidade, encolheu os ombros e voltou para o seu lugar. Ao voltar a casa à tarde, ainda me sentia atordoado. Disse a Kimberly: nem imagino o que a Rebeca me disse hoje. Veio me dizer que um grupo de estudantes apostou que vou me converter num católico romano. Você é capaz de imaginar alguma coisa mais absurda? Esperava que Kimberly risse comigo, mas ela limitou-se a olhar-me de forma inexpressiva e a dizer: e você vai? Não podia acreditar. Como é que ela era capaz de pensar que eu atraiçoaria a verdade da Escritura e da Reforma tão facilmente? Senti-me como se tivesse me enfiado uma faca nas costas. Como é que você pode dizer isso? Balbuciei. Isso é renegar a sua confiança em mim como pastor e como professor. Católico? Eu? Amamentaram-me com as obras de Lutero. O que é que você queria dizer? Eu estava habituada a considerar você como um homem profundamente anticatólico e comprometido com os princípios da reforma. Mas ultimamente escuto você falar demais de sacramentos, liturgia, tipologia e eucaristia. Então Kimberly acrescentou algo que eu nunca esquecerei. Às vezes penso que você poderia ser o Lutero ao contrário. Lutero ao contrário. Não fui capaz de dizer mais nada. Fui para o escritório, fechei a porta e deixei-me cair sobre a cadeira da escrivaninha, tremendo. Lutero ao contrário. Senti-me atordoado, desconcertado, confuso. Talvez estivesse perdendo a minha alma. Talvez estivesse atraiçoando o Evangelho. Sempre tinha querido ser um servo da palavra de Deus e até esse momento pensava que era. Mas para onde ela estava me conduzindo? Lutero ao contrário. Essas palavras ficaram ecoando no meu cérebro. Já não era só uma questão de mera especulação teológica. Precisamente umas semanas antes, Kimberly tinha dado à luz o nosso filho, Michael. Nunca esquecerei o sentimento de ser pai pela primeira vez. Contemplei o meu filho e dei-me conta que o poder de dar a vida que tem a aliança era muito mais do que uma teoria. Enquanto o tinha nos braços, perguntei a mim mesmo a que igreja pertenceria a ele, ou os seus filhos e netos. Afinal de contas, era pastor de uma igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana de Trinity, que se tinha separado de um grupo separado, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, que por sua vez se tinha separado de outra igreja, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e tudo no mesmo século. Não era por acaso que nos chamávamos a nós mesmos como a divisão dos P. Formar a minha própria família fez crescer em mim um anelo de unidade da família de Deus mais profundo do que nunca. Pelo bem da minha família e da sua, rezava para que o Senhor me ajudasse a crer, a viver e a ensinar a sua palavra, fosse qual fosse o preço. Queria manter o coração e a mente completamente abertos à Sagrada Escritura e ao Espírito Santo e a todas as fontes que me levassem a um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Nessa época,
eu fora também contratado como formador em tempo parcial num seminário presbiteriano local. O tema da minha primeira aula foi o Evangelho de São João, sobre o qual estava pregando também uma série de sermões na igreja. No meu estudo, ia um par de capítulos adiantado em relação às aulas. Quando na preparação cheguei ao capítulo 6, tive que dedicar semanas de cuidadosa investigação aos seguintes versículos. João, capítulo 6, versículos do 52 ao 68. Discutiam então os judeus uns com os outros, dizendo: como pode ele dar-nos a comer a sua carne? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também o que me come viverá por mim. Este é o pão que desce do céu. Não é como o que comeram os vossos pais e morreram. O que come deste pão viverá eternamente. A partir de então, muitos dos seus discípulos retiraram-se e já não andavam com ele. Por isso Jesus disse aos 12: também vós quereis ir embora? Mas Simão respondeu: Senhor, a quem iríamos? Tu tens palavras de vida eterna. Comecei imediatamente a questionar o que os meus professores tinham me ensinado e o que eu próprio pregava à minha congregação sobre a Eucaristia como um mero símbolo, um símbolo profundo, certamente, mas apenas um símbolo. Depois de muita oração e de muito estudo, acabei por reconhecer que Jesus não podia falar simbolicamente quando nos convidou a comer a sua carne e a beber o seu sangue. Os judeus que o ouviam não teriam ficado ofendidos nem escandalizados com um mero símbolo. Aliás, se tivessem interpretado mal Jesus, tomando as suas palavras à letra, quando ele queria que as palavras fossem tomadas em sentido figurado, teria sido fácil ao Senhor esclarecer esse ponto. Na verdade, já que muitos dos discípulos deixaram de segui-lo por causa deste ensinamento, teria estado moralmente obrigado a explicar que falava apenas de termos simbólicos, mas nunca o fez. Nem nenhum cristão, ao longo de mais de 1000 anos, negou a presença real de Cristo na Eucaristia. Isso estava claríssimo. Fiz então o que qualquer pastor ou professor de seminário teria feito, se queria conservar o seu trabalho. Terminei o mais rapidamente que pude a série de sermões sobre o Evangelho de São João, no fim do capítulo 5º, e nas aulas, praticamente, saltei o capítulo 6º. Embora os meus paroquianos e alunos estivessem entusiasmados com o restante dos meus ensinamentos, foram também percebendo que não correspondiam ao presbiterianismo tradicional e histórico, mas não lhes podia dizer que o que estavam ouvindo e que acolhiam com tanto entusiasmo refletia aspectos da Escritura que, de algum modo, a Igreja Católica tinha descoberto e exposto há muito tempo. Uma noite, depois de várias horas de estudo, fui à sala de estar e disse a Kimberly que achava que não continuaríamos a ser presbiterianos. Estava tão convencido da necessidade de dar mais importância aos sacramentos e à liturgia do que lhes dá a tradição presbiteriana, que lhe sugeri que nos uníssemos à tradição episcopaliana. Ela deixou-se cair no sofá e começou a chorar. Scott, o meu pai é ministro presbiteriano, o meu tio é ministro presbiteriano, o meu irmão prepara-se para ser ministro presbiteriano e você é ministro presbiteriano. Eu não quero deixar de ser presbiteriana. Expôs claramente o seu ponto de vista.
Mas o que ela não sabia é que eu não estava muito seguro, por mais que o desejasse, de que o nosso itinerário espiritual terminasse na igreja episcopaliana. As aulas sobre o Evangelho de São João tinham parecido tão interessantes que me pediram que desse mais algumas no semestre seguinte. Na realidade, pediram-me que trabalhasse em tempo integral, e aquelas aulas foram ainda melhores. Nas aulas de história da igreja, um dos melhores alunos, um ex-católico, expôs um trabalho sobre o Concílio de Trento. E quando acabou, me fez uma pergunta embaraçosa que eu nunca tinha ouvido. Professor Henrique, o senhor nos ensinou que a doutrina da sola fide não é bíblica e que esse grito de guerra da reforma não tem fundamento quando se confronta com as cartas de Paulo. Como bem sabe, o outro grito de guerra da reforma foi a sola escritura, que a Bíblia é a nossa única autoridade em lugar do Papa, dos concílios ou a tradição. Professor, onde é que a Bíblia ensina que a Escritura é a nossa única autoridade? Fiquei olhando para ele, comecei a sentir um suor frio. Nunca tinha ouvido antes desta questão. No seminário, tinha fama de ser uma vespa socrática, sempre fazendo perguntas incômodas, mas esta nunca me tinha ocorrido. Respondi o que qualquer professor apanhado desprevenido responderia. Que pergunta tão tola! Mas assim que essas palavras saíram da minha boca, senti-me um derrotado, pois tinha prometido a mim mesmo que, como professor, nunca usaria essa expressão. O aluno não se acovardou. Sabia que não era uma pergunta tola e, olhando-me de frente, desafiou-me. De acordo. Mas então me dê pelo menos uma resposta tola. Eu disse-lhe. Vejamos primeiro Mateus 5,17, depois 2 Timóteo 3, dos 16 ao 17. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para rebater, para corrigir e para formar na justiça, de modo que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda a obra boa. E depois podemos ver também o que diz Jesus acerca da tradição em Mateus 15. A sua resposta foi cortante. Mas, professor, Jesus não estava condenando toda a tradição em Mateus 15, mas só a tradição corrupta, quando 2 Timóteo 3,16 menciona toda a Escritura. Não diz só a Escritura é útil, também a oração, a evangelização e muitas outras coisas são essenciais. E o que dizer de 2 Tessalonicenses 2,15? Ah, sim, Tessalonicenses, balbuciei debilmente. O que é que se diz aí? Paulo diz aos Tessalonicenses: portanto, irmãos, mantende-vos firmes e guardai as tradições que haveis aprendido de nós, de palavra ou por carta. Saí pela tangente. Ouve, John, estamos nos afastando do tema. Avancemos um pouco mais e voltaremos a falar sobre isto na próxima semana. Eu posso assegurar que ele não ficou satisfeito, nem eu. Quando voltei a casa naquela noite, contemplei as estrelas e murmurei: Senhor, o que está acontecendo? Onde é que a Escritura ensina a doutrina da sola Escritura? Foram 2 as colunas sobre as quais os protestantes basearam a sua revolta contra Roma. Uma já tinha caído e a outra estava cambaleando. Senti medo. Estudei durante toda a semana. Não cheguei a nenhuma conclusão. Telefonei então a vários amigos, sem êxito. Finalmente telefonei a 2 dos melhores teólogos da América e também a alguns dos meus ex-professores. Todos aqueles que consultava se surpreendiam de que eles fizessem essa pergunta e sentiam-se ainda mais perturbados ao verem que eu não ficava satisfeito com as respostas que me davam. A um professor eu disse-lhe: talvez esteja sofrendo de amnésia, mas me esqueci das simples razões pelas quais nós, protestantes,
cremos que a Bíblia é a nossa única autoridade. Scott, que pergunta tão tola. Me dê então uma resposta tola. Scott, explicou ele. Na realidade, você não pode demonstrar a doutrina da sola Escritura com a Escritura. A Bíblia não ensina explicitamente que seja a única autoridade para os cristãos. Por outras palavras, Scott, a sola Escritura é, na essência, a crença histórica dos reformadores frente à pretensão católica de que a autoridade está na Escritura, e também na Igreja e na tradição. Para nós, portanto, trata-se apenas de uma presunção teológica. É o nosso ponto de partida mais do que uma conclusão demonstrada. Depois referiu-me os mesmos textos da Escritura que eu tinha indicado ao meu aluno, e eu dei-lhe as mesmas respostas pertinentes. O que mais poderíamos acrescentar? Perguntei-lhe. Scott, repara no que ensina a Igreja Católica. É óbvio que a tradição está errada. Claro que está errada, concordei. Mas onde é que se condena o conceito de tradição? E por outro lado, o que é que quis dizer Paulo quando pedia aos Tessalonicenses que se ajustassem à tradição, tanto escrita como oral? Continuei a pressionar. Não é irônico? Nós insistimos que os cristãos só podem acreditar no que a Bíblia ensina, mas a própria Bíblia não ensina que ela seja a única autoridade. Perguntei a outro teólogo: qual é para você o pilar e o fundamento da verdade? A Bíblia, evidentemente. Então, por que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,15 que a Igreja é o pilar e o fundamento da verdade? Você me confunde, Scott. Eu é que me sinto confundido. Mas, Scott, que igreja? Quantos candidatos a esse lugar existem? Quero dizer, quantas igrejas dizem que são a coluna e o fundamento da verdade? Quer dizer que você está se convertendo no católico romano? Eu espero que não. Dá uma pausa. Senti que o chão tremia, como se alguém estivesse puxando o tapete mesmo debaixo dos meus pés. Era a pergunta mais importante e ninguém tinha uma resposta. Pouco depois, o presidente do conselho, o diretor do seminário, veio me convidar, em nome dos outros membros, a aceitar um lugar em tempo integral como decano do seminário. A oferta devia-se ao fato de os meus cursos terem recebido muito boa aceitação e os estudantes estarem entusiasmados. Era o trabalho que sonhava ter quando tivesse 50 anos e me ofereciam de mão beijada com a madura idade de 26. Embora não pudesse explicar o porquê, tive que recusar. Quando cheguei em casa, falei dessa oferta à minha mulher. Kimberly, não há nada no mundo que eu gostaria tanto de fazer como ensinar no seminário. Mas quero estar certo de que ensino a verdade, porque um dia vou comparecer diante de Cristo para lhe dar contas do que ensinei ao seu povo. E não me servirá de nada escudar-me atrás da minha igreja e dos meus professores. Terei de ser capaz de olhá-lo nos olhos e de lhe dizer: Senhor, ensinei tudo o que tu me ensinaste através da tua palavra. Mas agora, Kimberly, já não estou seguro de qual é esse ensinamento e não posso continuar a transmiti-lo enquanto não estiver seguro. Cruzei os braços e preparei-me para a sua resposta. Ela respondeu de forma cortês: isto é o que eu mais admiro e respeito em você, Scott. Mas isso significa que temos de pedir ao Senhor que nos ajude a encontrar um emprego. Deus abençoe. Esta conversa conduziu-nos a outra penosa decisão: comunicar a minha renúncia como pastor aos anciãos da Igreja Presbiteriana de Trinity. Naquele momento eu não sabia o que iria fazer, mas sabia que tinha que manter a integridade. Não podia exercer como pastor nem pregar
enquanto não estivessem com as coisas mais claras. Kimberly e eu recorremos ao Senhor, através da oração, para saber que passo dar. Tudo o que sabia era que queria acreditar, entender, ensinar e amar tudo o que Deus revelou na sua palavra. Vamos agora ao relato de Kimberly. A nossa chegada à Virgínia foi o começo do que poderia chamar o conto das 4 estações. Entramos no período de verão dos nossos sonhos que iam se convertendo em realidade. Scott era ministro da Igreja Presbiteriana de Trinity, professor na escola cristã de Fairfax e mais tarde, nesse mesmo ano, instrutor no Instituto Teológico Dominion. Eu era esposa do pastor, algo que sempre desejara, e além disso, ia ser mãe pela primeira vez. Scott pregava e ensinava após muitas horas de estudo e de preparação. E eu sentava-me encantada para ouvi-lo. Fizemos também muitos novos amigos, ao mesmo tempo que continuávamos a manter contato com antigos colegas do seminário que acabavam de ser alocados nos arredores, o que nos ajudou muito a adaptar-nos à mudança. Em 4 de dezembro de 1982, nasceu Michael Scott. E como mudou o nosso casamento? Tudo na nossa vida começou a adquirir um novo sentido porque queríamos partilhá-lo com ele. Era tão impressionante ter uma criança pequena a quem cantar, com quem rezar e a quem dizer tudo o que me vinha à cabeça acerca de Deus. Scott e eu tínhamos que lutar dia a dia e noite a noite contra uns traços de egoísmo que ainda não tínhamos detectado em nós. E isto, por sua vez, servia-nos para conhecer o Senhor de um modo mais profundo do que antes. Scott começou a estudar mais a fundo a liturgia e a fazer alterações interessantes no nosso serviço de culto. Passamos a ter a comunhão semanal, o que era algo insólito numa igreja presbiteriana. Mas, embora recebêssemos a comunhão com mais frequência, continuávamos a acreditar que era apenas uma representação simbólica do sacrifício de Cristo e nada mais. Contudo, o estudo que Scott fazia do Evangelho de São João e da Epístola aos Hebreus para preparar as suas aulas e sermões, sugeria-lhes novos temas de meditação e que, por vezes, era muito inquietante para ele. Scott ia buscar muitas ideias dos primeiros padres da igreja e começou a expô-las nos sermões. Foi algo inesperado para ambos, porque não tínhamos lido praticamente nada dos padres da igreja durante os anos do seminário. Na verdade, no último ano, nos tínhamos queixado, entre amigos, de um certo romanismo latente, quando um sacerdote anglicano propôs um seminário sobre os primeiros padres da igreja. E agora, aí estava Scott, citando-os nos sermões. Uma noite saiu do escritório e disse-me: Kimberly, tenho que ser sincero contigo. Você conhece algumas das dúvidas com que me tenho debatido e as perguntas para as quais não consigo encontrar resposta. Não sei quanto tempo mais continuaremos a ser presbiterianos. Talvez tenhamos que nos tornar episcopalianos. Afundei-me na cadeira e comecei a chorar. Pensei, se quisesse ser episcopaliana, teria casado com um episcopaliano. Não quero ser episcopaliana. Onde Scott iria parar nesta peregrinação? Só estava segura de uma coisa. Ele nunca pensara seriamente que os católicos pudessem ser cristãos, pelo que não havia a menor possibilidade de que isso viesse a acontecer. Chegou então essa noite decisiva em que um estudante, ainda por cima um ex-católico, me perguntou onde é que a Bíblia ensina a doutrina da sola Escritura. Enquanto Scott procurava uma resposta para dar ao jovem, partilhou comigo a sua preocupação primordial. A separação entre protestantes e católicos no tempo da Reforma assentava em 2 princípios fundamentais: que somos justificados unicamente pela fé e que a nossa única autoridade é a Escritura. Scott e eu tínhamos estudado juntos o problema da justificação e já não aceitávamos a concepção protestante. Mas o que acontecia se a afirmação da exclusiva autoridade da Bíblia
não se encontrava na Bíblia. O que é que isso poderia significar? No fim do ano letivo, o conselho diretor do seminário pediu a Scott que aceitasse o cargo de decano. Decano, aos 26 anos. No entanto, Scott rejeitou essa maravilhosa oferta. Disse que não estava seguro de poder continuar a ser pastor nesse momento, porque tinha muitas dúvidas e perguntas importantes sem resposta. Precisava de um lugar onde pudesse estudar essas questões que tanto o atormentavam, para poder depois ensinar com honestidade, convencido pela palavra de Deus de que estava ensinando a verdade. Embora fosse difícil de aceitar, apreciei muito a sua integridade. Sem dúvida, teria de poder comparecer diante de Cristo no dia do juízo e explicar por que razão tinha ensinado o que tinha ensinado. Esta decisão levou-nos a rezar intensamente. Depois de rezar muito, decidimos regressar a Grove City, a cidade da nossa universidade. Depois de ter tomado tal decisão e até de ter alugado um apartamento, o reitor da universidade telefonou a Scott e ofereceu-lhe um emprego. Tomamos isso como um sinal de que Deus aprovava a decisão de voltar a Grove City. E assim fizemos as malas e deixamos os nossos queridos amigos dispostos a iniciar uma nova etapa da nossa vida familiar. Por aqui nós encerramos o capítulo de hoje, agradecendo a Deus por mais este capítulo, por mais este ensinamento, por tudo que foi lido e por todo o aprendizado. Convido a você a continuar conosco. Na próxima quarta-feira teremos mais um capítulo desse livro maravilhoso. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, para que esse vídeo possa atingir o maior número de pessoas possível. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.